O fim do Brasil está próximo. É isso mesmo que você ouviu. A inflação disparou, os preços estão lá em cima e o que era barato hoje virou sonho. O café virou luxo e até a picanha se tornou meme. Enquanto isso, bilhões de reais sumiram do INSS e milhares de idosos estão sendo roubados dentro do próprio sistema. E eu não vou nem falar aqui dos impostos. O governo não dá conta de corrigir isso. E quem sofre são, como sempre, os mais pobres. O pior de tudo é que a crise vai afetar você também, se você não se preparar. Mas calma, não é o fim ainda. O que está acontecendo pode ser a sua chance de virar o jogo. Quer saber como? Então fica comigo que eu te explico. Salve guys, eu sou o Lucas Adriano e você está no canal 3 centavos. E no vídeo de hoje, a ideia não é falar sobre o sistema político, nem condenar ninguém. A ideia aqui é trazer a situação real do Brasil e mostrar como você pode sair dessa crise. Como é que você pode se preparar para o que está por vir e ainda virar o jogo ao seu favor. Então, antes de começar, já deixa o seu like, se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo. Eu sei que muita gente está sentindo o impacto dessa crise. Não é só o preço da carne que subiu ou o café que virou item dos ricos. O que está acontecendo no Brasil hoje é uma tempestade que vai derrubar muitos e deixar a maioria na lama, sem saber como agir. A inflação não está só no papel, ela está no seu bolso também. Dá para sentir na ida ao supermercado, no posto de gasolina, na feira. O preço dos alimentos básicos, como arroz, feijão e óleo, aumentou de maneira absurda. E não é só aumento, é sufoco também. O básico virou um peso enorme. E o que acontece quando tudo sobe? O poder de compra do brasileiro vai embora, simplesmente desaparece. E quem mais sente são os mais pobres, que já viviam no limite e agora estão sendo empurrados ainda mais para a miséria. O governo promete redução de impostos, diz que vai controlar a inflação, mas a realidade continua sempre a mesma. Tudo sobe e o salário não dá conta. Quem pode pagar, paga. Quem não pode, simplesmente se lasca. Só que o problema vai além do mercado e das contas. A crise se espalha pelo mercado de trabalho, derruba a confiança na nossa moeda e paralisa os investimentos. A bolsa de valores desaba, as ações caem, os fundos imobiliários perdem valor. O mercado inteiro vai afundando e ninguém vê saída no horizonte. Milhares de brasileiros estão presos nesse ciclo, sem saúde decente, sem educação financeira, sem um mínimo para viver com dignidade. A desigualdade vai aumentando, a pobreza avança e quem tem menos sofre de novo. Essa é a realidade. A crise já bateu a porta. O Brasil está afundando e quem não entendeu o tamanho disso agora vai ser levado junto. Só que existe um jeito de não ser engolido. Saber como se proteger antes que seja tarde. Bom, até aqui você já entendeu o tamanho do problema. E o que vem pela frente não é mais promessa de mudança. É certeza de que o cenário vai piorar. O que muita gente ainda não entendeu é que não dá mais para esperar o governo resolver. Não dá para confiar em promessas vazias. Se você não se mexer agora, ninguém vai fazer isso por você. A crise não vai aliviar para quem não estiver preparado. E quem ignorar isso vai sentir o peso, mais cedo do que imagina. Mas o que muita gente esquece é que momentos assim também separam quem quebra de quem resiste. Quem entende a gravidade da situação e age cedo, constrói as bases para atravessar o pior e sair de lá mais forte na frente. Não existe fórmula mágica, não existe salvação garantida. O que existe é preparo, estratégia e disciplina. E quem começa a construir isso agora aumenta e muito as chances de sobreviver. Agora é a hora de agir, antes que a próxima onda venha e leve tudo de vez. E agir não significa esperar a crise passar. Significa começar e se preparar agora com o que você tem do jeito que dá. É isso que separa quem quebra de quem resiste. E para isso, você precisa de um plano claro. Passos simples, mas que exigem atitude. É isso que eu vou te mostrar agora. O que fazer a partir de hoje para se proteger e sobreviver mesmo no meio desse caos? Bom, vamos começar com o primeiro passo. A reserva de emergência. Você já deve ter ouvido falar disso, mas vamos detalhar. A reserva de emergência é um dinheiro guardado para imprevistos, como perda de emprego, doença ou qualquer situação que você precise de dinheiro rápido. E essa reserva deve ser de fácil acesso. Nada de deixar o dinheiro preso em um investimento de longo prazo, porque em uma emergência você vai precisar dele na hora. Tá, mas quanto você deve guardar? A recomendação é ter pelo menos 3 meses de despesas básicas. Ou seja, se você gasta 2.000 por mês com suas despesas essenciais, como comida, transporte, água, aluguel, conta de luz, essas coisas, o ideal é você ter 3 vezes isso, o que daria 6.000 guardados, para garantir que em situações de emergência você consiga se manter por esse tempo. Outro exemplo é se você ganha 3.000 por mês, a sua reserva de emergência precisa ter pelo menos 9.000. Isso vai te dar uma tranquilidade para enfrentar uma crise, ou até mesmo para não ficar desesperado se algo acontecer.
Lembre-se, não adianta gastar tudo o que você tem com o que não é essencial. E quando a emergência chegar, não ter o que fazer. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é colocar esse dinheiro separadinho, de preferência em uma conta que você consiga resgatar o valor rapidamente, sem perder tempo. 2. Conheça os ativos mais seguros. O segundo passo é entender o que são os ativos financeiros e como você pode começar a investir de maneira mais segura, mesmo que você esteja começando agora. Ativos são basicamente onde você coloca o seu dinheiro para ele crescer. E para quem está começando, é importante saber que existem ativos mais seguros e ativos mais arriscados. Um ativo seguro são os títulos públicos, que você pode comprar através do Tesouro Direto. Eles são emitidos pelo governo, ou seja, o risco é muito baixo, porque o governo brasileiro tem um compromisso de pagar o valor que você investiu mais os juros. O Tesouro Selic, por exemplo, é um título de baixo risco e que pode acompanhar a taxa de juros do Brasil. Ou seja, se a taxa de juros subir, o seu investimento também sobe. Imagine que você tenha R$1.000 para investir. Você pode começar com um título no Tesouro Direto, por exemplo. O Tesouro Selic, que é ótimo para quem está começando e busca segurança, rende pertinho da taxa básica de juros do país. E hoje, a taxa Selic está em 15% ao ano. Isso significa que o seu dinheiro no Tesouro Selic pode render algo muito próximo a esse valor anualmente. Existem também os títulos pré-fixados, que já te garantem uma taxa no momento da compra. Hoje, alguns rendem em torno de 13% a 14% ao ano. E os IPCA+, que te protegem da inflação e ainda dão um ganho real. Claro, existem outros ativos mais arriscados, como ações de empresas, mas o Tesouro Direto é uma excelente opção para quem está começando e quer segurança. E o melhor, você pode começar com valores bem pequenos. Então, é acessível para qualquer um. Mas é importante lembrar, investir é sobre saber o que você está fazendo. Se você tem medo de perder dinheiro, comece por ativos mais seguros, como o Tesouro Direto que acabamos de mencionar aqui, até você se sentir confortável para diversificar. 3. Diversificação. A diversificação é simples. Não coloque todo o seu dinheiro em um único tipo de investimento. Imagine que você tem 5 mil para investir. Se você colocar todo esse dinheiro em uma única ação ou um único fundo, você está arriscando tudo. Se esse investimento não der certo, você vai perder muito dinheiro. Por isso, a ideia da diversificação é distribuir os seus investimentos em diferentes ativos. Por exemplo, você pode separar parte do seu dinheiro para investir no Tesouro Direto, que é mais seguro. Outra parte em fundos imobiliários, que pagam rendimentos mensais e que também variam conforme o mercado, e outra parte pode ser investida em ações de empresas sólidas, que, embora um pouco mais arriscadas, podem trazer maiores lucros a longo prazo. Vamos a um exemplo prático de como diversificar. Imagine que você tem 5 mil para investir. Você pode dividir assim: 60% no Tesouro Direto, para garantir uma rentabilidade estável e segura, 20% em fundos imobiliários, que vão te pagar uma renda mensal e vão te ajudar a manter o fluxo de caixa, e outros 20% em ações de empresas sólidas, como grandes bancos ou companhias de energia, que oferecem um potencial maior de valorização. Assim, se algum investimento não for tão bem, você ainda tem outros funcionando. A diversificação é essencial para reduzir o risco e aumentar as suas chances de ganhos consistentes. 4. Controle seus gastos e planeje o futuro. Agora, o passo mais importante de todos: controle de gastos e planejamento. Esse é o ponto que vai fazer a diferença no longo prazo. Não importa o quanto você ganha ou quanto você tem. Se você não souber controlar seus gastos, você nunca vai sair da crise. O controle de gastos começa com um simples passo: anotar tudo o que você gasta. Pega um caderno, aplicativo ou até uma planilha no Excel. Anote todas as suas despesas mensais, desde a conta de luz até o cafezinho no final de semana. Você vai se surpreender com quanto pode estar gastando sem nem perceber. Por exemplo, se você gasta R$300 por mês em alimentação fora de casa, isso já pode ser uma área onde você pode começar a cortar custos. Não estou dizendo para você parar de viver, mas sim para aliviar e gastar com o que realmente é necessário. Se você conseguir reduzir essas despesas em 10% por mês, em um ano você terá economizado R$3.600. Isso pode ser investido na sua reserva de emergência ou em ativos mais seguros. Depois de entender com o que está gastando, a próxima parte é o planejamento financeiro. Planejar é ter metas claras para onde o seu dinheiro vai. Estabeleça o que você quer alcançar com seus investimentos. Quer comprar um imóvel? Quer garantir uma aposentadoria tranquila? Ou talvez você queira fazer uma viagem importante? Defina essas metas e crie um plano de ação. Por exemplo, se você quer juntar R$10.000 para dar entrada em um imóvel daqui a 2 anos, você precisa separar uma parte do seu orçamento mensal para isso. Se você puder reservar R$500 por mês, em 2 anos você vai alcançar esse valor. E o mais importante, seja disciplinado. Mantenha o foco no seu plano e não se deixe cair pelas tentações momentâneas. Lembre-se, é o que você faz com o seu dinheiro agora que vai garantir o seu futuro financeiro.
5. Invista em você mesmo. Pode parecer pesado, mas a verdade é que sem educação financeira, sem conhecimento e sem estratégia, você vai ser engolido por tudo que está acontecendo. A crise não é brincadeira. Não adianta ficar esperando que o governo resolva a situação, porque a realidade é que a mudança só vai acontecer quando você investir em você mesmo. A crise vai deixar muita gente para trás. Você já deve ter visto, ou até sentido, a perda de empregos, o fechamento de negócios, o aumento da pobreza. E sem conhecimento, sem preparação, você também pode se tornar uma dessas vítimas. A economia está mudando a todo momento, e quem não acompanhar essas mudanças vai ficar no fim da fila. Mas a boa notícia é que se você entender sobre como funciona o dinheiro, sobre como se proteger da crise e como investir da forma certa, você passa isso de boa. 6. Mantenha calma e tenha paciência. Quando eu falo que a crise é séria, não estou querendo causar pânico. Não, longe disso. O que estou te dizendo é que você tem o controle da sua vida financeira. Não importa quão difícil esteja agora, o que importa é o que você vai fazer com essa situação. A crise não vai durar para sempre. E o que define o seu futuro financeiro é como você lida com ela. Manter a calma agora é essencial. A crise vai passar, mas o que você faz pode impactar tudo nos próximos anos. Por isso, tenha paciência. Não espere resultados milagrosos da noite para o dia. Aquele ditado que Roma não foi feita em um único dia nunca foi tão verdadeiro. Não adianta ficar ansioso também, tentando resolver tudo de uma vez. O mais importante é ter calma, disciplina e seguir um plano. Então, em vez de se desesperar com a crise, se prepare para ela. Estude e siga em frente. Agora você deve estar se perguntando, tá, beleza, mas será que é possível realmente prosperar no meio de tudo isso? Não é mais um papo motivacional? Não, meu amigo, não é. Não é conversa fiada. Existem exemplos reais de quem fez dinheiro em tempos de crise, e eu vou te mostrar agora. E o primeiro deles é o Luiz Barsi, o Warren Buffett brasileiro. Se você acompanha o mundo dos investimentos, com certeza já ouviu falar de Luiz Barsi, o maior investidor pessoa física do país. O que muita gente não sabe é que ele veio de baixo, morou em cortiço, foi engraxate, passou por dificuldades. E foi exatamente durante momentos de crise, como na hiperinflação da década de 80, que Barsi começou a construir sua fortuna. Enquanto o país afundava, ele usou a baixa das ações para comprar empresas sólidas e que pagavam bons dividendos. Manteve seus investimentos no longo prazo com paciência e estratégia. Enquanto muitos desistiam, ele crescia. Hoje, recebe em média mais de R$1 milhão por dia só em dividendos. Barsi não esperou a crise passar. Ele fez a crise trabalhar por ele. O segundo exemplo é o mercado imobiliário e a crise de 2014. Durante a crise de 2014, o mercado imobiliário brasileiro sofreu uma queda brutal. Muitos investidores aproveitaram esse momento para comprar imóveis e ações do setor a preços baixíssimos. Anos depois, com a retomada do mercado, o valor desses ativos disparou. A chave para esses investidores foi saber enxergar o momento certo de comprar, o que pode ser feito por qualquer um que tenha conhecimento de mercado e visão. Bom, pessoal, esse é o recado que eu queria passar para vocês hoje. A crise está aí e ela não vai passar do dia para a noite. A verdade é que enquanto uns vão ficar para trás, outros vão sair ainda mais fortes, porque sabem o que estão fazendo e onde investir. E se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Valeu!